aula passada falamos sobre motivação. Quais são os motivos que te levam à ação? Vimos também, pelas entrevistas, pela enquete, que as pessoas têm motivos diferentes e que esses motivos é que vão levá-las a agir de uma maneira ou de outra. Vimos a teoria das hierarquias das necessidades humanas de Maslow. Na teoria de Maslow, nós temos uma pirâmide que determina essas hierarquias. Vimos que nós só vamos estar passando para a hierarquia superior à medida que a hierarquia básica estiver suprida. Discutimos a teoria de MacGregor. Na teoria de MacGregor, observamos que o homem pode ser comparado de duas formas, através da teoria X e da teoria Y. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estão estudando bastante? O que estão achando do nosso módulo Gestão Estratégica de Pessoas? Hoje o nosso tema é Grupo 1, onde nós abordaremos alguns aspectos básicos para se entender a dinâmica de grupo. Vamos ouvir o que Aristóteles fala sobre grupo? O homem é um ser social, não apenas por acidente, mas que essa característica está intrínseca à natureza humana. Aristóteles. Como nós ouvimos, Aristóteles enfoca o homem como tendência característica estar em relação com os demais. Então, o homem não está aqui para viver sozinho, ele não consegue. Até alguns momentos ele necessita de estar sozinho, mas no seu geral, no contexto maior, ele sempre está em relação. Essa relação pode ser em casa, né, no seu ambiente familiar, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na sociedade, no clube. Enfim, em todos os momentos nós estamos interagindo com as demais pessoas. E se nós estamos interagindo com as demais pessoas, é necessário que se entenda como é que acontece essa relação entre as pessoas, como é que acontece essa dinâmica entre as pessoas. Por isso é fundamental entendermos o que é grupo, como é que ele se compõe, quais são as características. Para isso veremos a dinâmica de grupo, essa dinâmica sendo abordada sobre 3 enfoques. Vamos ver o primeiro enfoque? Ideologia política. Interessada nas formas de organização e direção dos grupos. Essa ideologia mostra o quê? Como é que o grupo se direciona? Quais são os focos dele? Como é que ele é formatado e como é que ele é dirigido? O conjunto de técnicas. Desempenho de papéis, discussões, observações e feedback dos processos coletivos. Esse enfoque mostra como é que acontece a relação no grupo, quais são os papéis dos integrantes, como é que eles se direcionam, qual é a forma da retroalimentação através do feedback. Campo de pesquisa. Obter conhecimento a respeito da natureza dos grupos, das leis de seu desenvolvimento e de suas inter-relações com os indivíduos, outros grupos e instituições mais amplas. Nesse enfoque se coloca o campo maior. Como é que acontece tudo dentro do grupo? Desde o início, a hora que a pessoa chega, como é que é abordado, como é que inicia essa relação, como é que vai sucedendo essas relações, tanto no aspecto menor, grupos menores, quanto em aspectos maiores dentro de uma organização. Então, se nós pegarmos esses 3 enfoques, o da ideologia política, o do conjunto de técnicas e o do campo de pesquisa, nós teríamos a abordagem da dinâmica de grupo. É importante entender a dinâmica de grupo. Quais são as características que levam à dinâmica? Nós temos algumas características, vamos vê-las. Acentuação de pesquisas empíricas. É necessário sempre estar estudando,
Então, a dinâmica serve para os estudos cada vez mais aprofundados de como é que acontece essa relação, como é que acontecem os processos dentro do grupo. Dinâmica e interdependência entre os fenômenos. Essa dinâmica, essa inter-relação, essa interdependência entre todos os fenômenos que acontecem no grupo são fundamentais para se entender o porquê que as pessoas agem de certa maneira, o porquê o grupo tem algumas reações diferentes em alguns momentos. Importância interdisciplinar. A partir do momento que nós conhecemos o grupo, nós entendemos o grupo, nós vamos entender essa interdisciplinariedade. É importante para as pessoas que trabalham em gestão, que trabalham com grupos, quer seja em escola, em organizações, fazer essa correlação. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa age de uma maneira num grupo, não significa que ela vai agir da mesma maneira num outro grupo, mas ela tem que ser entendida como um contexto geral. Aplicabilidade e potencial dos resultados. A importância do resultado do grupo, de que forma que as coisas acontecem, quais são os resultados, são fundamentais para poder fazer a inter-relação. De que forma que a pessoa agiu num grupo, o resultado que ela teve, como é que ela poderia estar otimizando isso numa nova relação. Por isso é importante nós entendermos esses itens para que nós possamos entender o grupo como algo maior, entender essa relação como algo importante e fundamental no nosso dia a dia. Vamos ver agora algumas suposições. Vamos ver agora alguns preconceitos sobre grupos. O homem é um ser bom por natureza, enquanto a organização social é má e corrompe. O homem é mau enquanto a organização social é boa e sofre com a maldade vinda do indivíduo. Como nós vimos, são duas colocações antagônicas. Numa delas, o homem é bom e a sociedade que é má, e à medida que o homem vai convivendo nessa sociedade, ele acaba sendo corrompido. Na outra abordagem, nós temos o quê? A sociedade boa e o homem mau. Então, à medida que o homem convive na sociedade, ele tem condição de ser transformado por essa sociedade em algo melhor, ou ele tem a condição de transformar essa sociedade boa, numa sociedade ruim em função da postura negativa que ele vem a ter. Nós não podemos pegar a abordagem nem o homem bom e a sociedade ruim, nem a sociedade boa e o homem ruim, como abordagens corretas. Na verdade, existe sempre uma correlação, existe sempre uma interdependência do homem nessa sociedade. Por isso é importante nós lembrarmos do homem numa condição de aprendizado, em constante crescimento. E a sociedade vai estar o quê? A sociedade vai estar dando suporte, dando ferramentas, dando contribuições para que esse homem possa vir de se desenvolver. Na sociedade, nos grupos, dependendo desse grupo, daquele outro grupo, se é um grupo familiar, se é um grupo de escola, se é um grupo político, sempre existem interesses diferenciados. E esses interesses é que vão fazer a pessoa permanecer no grupo ou sair do grupo. Vamos ver o que são suposições básicas. O grupo, numa condição de sempre estar interagindo as pessoas, ele pode estar favorecendo alguns aspectos e dificultando outros. Uma outra suposição é de que o homem, a hora que ele vai participar de um grupo, ele tem interesse. Com certeza, ele pode ter o interesse simplesmente de estar convivendo com as demais pessoas ou de ter um engrandecimento. Os grupos podem ser bons ou maus. E o que vai determinar? Com certeza, são os indivíduos que fazem parte desse grupo. Se você analisar os grupos que existem, nós vamos ter grupos de delinquentes. Isso, com certeza, é um grupo mau. Mas, em contrapartida, nós temos grupos de senhoras que fazem alguma benfeitoria junto a um hospital. Com certeza, esse é um grupo bom. Só que nós não podemos pegar só o grupo como um todo, né? Esse grupo é formado por indivíduos. E são esses indivíduos que vão dar essa conotação para o grupo, de atividades boas, com enfoque bom, um objetivo bom, ou com atividades não boas, né? Atividades, digamos assim, que venham a denegrir a imagem das pessoas. E os problemas de limitação de campo? Vamos ver quais são? Tipos de grupos: formal, informal, primário, secundário, entre outros. Os grupos podem ser, como nós vimos, formal, quando é aquele grupo formalizado. Se você vai na empresa, você tem uma equipe de trabalho, é um grupo formal. Se você vai na igreja fazer alguma atividade, tem aquele grupo de jovens, é um grupo formal.
O grupo informal é aquele que você vai fazer pelas amizades. Se lá na empresa você convive bem com uma pessoa de uma área, uma pessoa de uma outra área, o que vai acontecer? Vocês podem se encontrar fora da empresa e formar um novo grupo. E esse grupo seria numa condição informal. Como nós vimos, temos os grupos primários e secundários. O que seria? Grupos primários, o que você vai ter uma organização inicial, que vai ser algo básico, onde você vai estar interagindo, e a partir daí, às vezes, tem alguma coisa de interesse. E aí você se separa dos demais por interesse com outras pessoas que vão estar com o mesmo foco. Fazem parte também das limitações de campo os sistemas conceituais. A realidade é dinâmica, portanto, não há como utilizar um conceito único. Como nós vimos, a sociedade está mudando a todo momento. Em função disso, as pessoas têm que se adequar a essas mudanças. Dessa forma, elas têm que ter sempre atitudes diferenciadas para poder se dar bem nas situações. Um outro limitador de grupo são os métodos de pesquisa, que são os recursos para atingir determinados objetivos científicos. Cada método ajusta-se ao tipo e ao momento do grupo. Como nós vimos, os grupos estão sempre em mudança. Então, o método a ser adotado para poder dar um bom resultado tem que estar acompanhando essa evolução, acompanhando essas mudanças. Vamos ver agora algumas orientações técnicas. Para que o grupo possa interagir, fluir bem, é importante nós estarmos nos detalhando nesses aspectos. Teoria da interação. O grupo como sistema de interação. O grupo é um sistema. O porquê disso? Porque dentro desse grupo acontecem uma série de fatores que estão interrelacionados. Como sistema, um fator influencia no outro e acaba virando um círculo vicioso. O porquê é importante ter esses cuidados, trabalhar essas interrelações? Porque à medida que se tem uma atitude e se não tiver o cuidado com essa atitude vai poder fazer o quê? Fazer com que os demais integrantes aceitem ou não. Se eles não aceitar e for rejeitado, eles podem excluir uma pessoa do grupo. Nós temos também a teoria de sistema, que é composta pelo sistema de orientação, sistema de comunicação e o sistema aberto. Esses três sistemas fluem nos grupos ao mesmo tempo. É importante nós estarmos atentos a cada um deles para podermos entender qual é a relação que acontece. Quais são os problemas no sistema de comunicação, quais são os problemas que ocorrem no sistema aberto. Orientação sociométrica. Segundo Moreno, são as escolhas interpessoais que ligam grupos de pessoas. Essas escolhas são determinadas pelos nossos objetivos. Então é importante nós termos em mente o que nós queremos de um grupo. Se nós fizermos as escolhas para poder termos um prestígio, com certeza o grupo que nós vamos estar vinculados é onde nós podemos demonstrar a maneira com que nós somos, essa maneira diferenciada para que os outros nos olhem dentro desse novo enfoque. Nas organizações, nem sempre nós temos essa oportunidade de escolha. Muitas vezes nós somos colocados para participar de grupos que já foram constituídos. Por isso é importante também que você perceba qual é o objetivo desse grupo e de que forma você vai poder estar interagindo com eles para trazer o resultado. Teoria psicanalítica. Freud acentua alguns processos motivadores e defensivos do indivíduo. Você já deve ter escutado falar sobre repressão, sobre a pessoa estar se sentindo diferenciada, se colocando de uma maneira defensiva. Com certeza, esses aspectos são determinados pelas características da teoria psicanalítica. É importante, então, que você tenha conhecimento dessa teoria para poder entender melhor o que acontece no grupo. Teoria cognitiva. Segundo Asch, devemos compreender como os indivíduos recebem e integram as informações sobre o mundo social e como essa informação influi em seu comportamento. Como nós podemos ver, é importante entender o que acontece no dia a dia, o que as informações estão fazendo com a sociedade. Dessa forma, nós podemos entender como é que o comportamento das pessoas estão acontecendo, o porquê que em alguns momentos as pessoas têm comportamentos totalmente diferenciados. Orientação empírica. Segundo Catlel, a dinâmica de grupo deve ser descoberta por processos estatísticos, tais como a análise fatorial. O que seria isso? A formação do grupo pode ser vista através de dados estatísticos. Algumas empresas até adotam alguns aspectos dessa teoria, mas não é alguma coisa muito abordada, muito empregada. Modelos formais. Hayes e Bush
colocam que é importante o auxílio da matemática a fim de lidar rigorosamente com alguns aspectos limitados dos grupos. Esses aspectos limitados seriam o quê? Se você tiver dados concretos, você vai poder numerá-los, relacioná-los e trabalhar com esses aspectos. Nós podemos aqui adotar algumas características da qualidade total. Se você pegar esses dados, você tabulá-los, você vai ter como analisar. A partir do momento dessa análise, você vai poder trabalhar na relação causa e efeito. E finalizando, temos a teoria de campo. Segundo Kurt Lewin, o comportamento é o produto de um campo de determinantes interdependentes. O que seriam esses determinantes interdependentes? É a relação do homem no meio. À medida que o homem vai se relacionando no meio social, vai acontecendo o quê? Ele vai tendo essa inter-relação, essa resposta do meio para as atitudes dele. Dessa forma, ele vai estar a todo momento sendo monitorado pelo meio e monitorando o meio ao mesmo tempo. Vamos agora a um pequeno intervalo. Então, vocês aproveitaram o intervalo para poder conversar um pouquinho sobre o grupo que vocês estão formando? Com certeza, se vocês pensaram, vocês devem ter visto que os objetivos que vocês estão trabalhando em conjunto é para quê? É conseguir concluir um curso de pós-graduação. Vocês devem ter observado que, em alguns momentos, a relação no grupo fluiu de uma maneira positiva. Em outros momentos, houve dificuldade. O que seria isso? É importante, então, para se entender o que está acontecendo, nós podemos falar um pouquinho sobre o funcionamento do grupo. Nós temos os insumos individuais, que são formados pelos nossos valores, pelas normas, pelos nossos sentimentos. Estes itens como um todo vão levar o quê? A cultura do grupo. E essa cultura é que vai determinar qual é o clima do grupo. Se nós pegarmos esses dados todos, vão levar no quê? No comportamento grupal. Esse comportamento grupal é formado também através de algumas outras características. Vai ser determinado pelos objetivos. Para que esse grupo? Qual é o objetivo da formação dele? Quais são as motivações das pessoas que estão dentro daquele grupo? Você deve lembrar que a motivação é o motivo que leva uma ação. Então, o que levou as pessoas a interagirem, a participarem nesse grupo? A comunicação. Como é que a comunicação flui no grupo? É uma comunicação formal, informal, ela tem pressão ou não tem? O processo decisório. Esse aspecto também é importante ser levado em consideração. Como é que as decisões são vistas no grupo? O relacionamento. Esse item vai demonstrar o quê? Se as relações são de uma maneira formal, de uma maneira pesada, ou se ela flui naturalmente. A liderança. Existe liderança formal? Existe liderança autocrática, democrática? Como é que isso acontece? E a inovação? Se é um grupo que está focado para inovar, para mudar, ou é um grupo que está focado na manutenção? Então, esses aspectos também vão levar a determinar qual é o comportamento desse grupo. Este comportamento grupal, ele pode ser demonstrado de duas formas, através de atitudes de individualização ou de sinergia. O que seria isso? Quando o indivíduo tem atitudes próprias, ele não se importa com os demais, ele estaria caracterizado aqui na individualização. Quando ele está em sinergia com o grupo, ele sempre vê qual é a dinâmica do grupo, o que o grupo precisa, e ele está em relação com ele de forma que todas as atitudes dele venham contribuir e nunca de uma maneira negativa, a gente pode dizer que é uma pessoa que está em sinergia grupal. Se nós analisarmos esses aspectos, dentro do comportamento do grupo, nós vamos ver que sempre nós temos pessoas que estão no foco da individualização, algumas outras no foco da sinergia. O importante da dinâmica do grupo, de se entender esse funcionamento, é fazer com que nós possamos trazer as pessoas que estão na individualização para um trabalho de sinergia. Se isso acontecer, nesse comportamento grupal, nós vamos ter o quê? Vamos poder avaliar o desempenho do grupo, como é que ele ocorre.
E esse desempenho pode ser de uma maneira, né, que traga a satisfação do grupo, e essa satisfação também pode ser de uma maneira produtiva. Algumas vezes nós temos grupos que atingem uma satisfação, mas que o resultado não é produtivo. Quando nós falamos no desempenho do grupo, é importante podermos analisar se esse grupo está sendo cooperativo ou competitivo. Vamos ver uma enquete onde foi perguntado se no local de trabalho os grupos são cooperativos ou competitivos. Cooperativas. Digamos que meio a meio, né? Eu acho que algumas são mais competitivas, as outras são mais cooperativas. Cooperativas. Mais competitivas que cooperativas. Competitivas. Competitivo. Competitivas. Isso por causa que hoje na parte de gestão de pessoas acontece muito, né, os descasos entre praticamente a guerra, né, em relação aos setores de trabalho. Então fica um descaso muito grande em relação às pessoas. Competitivas e cooperativas também. São os dois, competitivas e cooperativas. Cooperativas. Um coopera com o outro, sim. Competitivas. 90% mais ou menos dessas pessoas são mais competitivas, né? Porque não tem mais esse relacionamento assim por ajudar um outro. Como você viu, em algumas realidades existem grupos cooperativos, mas a maior parte das empresas, dos locais de trabalho, os grupos são competitivos. O porquê disso? As pessoas não conseguiram se atentar ainda da importância de um ajudar o outro para ter um bom desempenho, tanto um desempenho pessoal quanto o desempenho do grupo como um todo. Só a partir do momento que as pessoas conseguirem perceber essa relação é que ela vai poder desenvolver um outro estilo, ela vai poder se tornar uma pessoa automotivada, ela vai poder trazer resultados maiores para a organização. Enquanto as pessoas forem competitivas, elas vão estar tomando atitudes de denegrir o outro muitas vezes para ela poder estar se sobressaindo. A competição é muito forte na nossa sociedade porque nós aprendemos a competir desde pequeno. Quando nós pensamos nos jogos, né, futebol é um time contra o outro. Se nós pensarmos no dia a dia, né, com seus coleguinhas na escola, muitas vezes os professores estimulam para que um aluno se sobressaia. O que acontece? Se nós pegarmos o mesmo futebol, nós podemos ter uma relação diferente. Né? Não ver um grupo contra o outro, mas analisar a sinergia que ocorre dentro do grupo. Aquele grupo que tiver mais inteirado, ele vai conseguir um resultado melhor. Então nós podemos aprender com o futebol, não que um pode ser melhor que o outro, mas o conceito de que se as pessoas estiverem motivadas e trabalhando por um objetivo só, elas vão poder ter um resultado melhor. Vamos ver agora quais são as normas do grupo. Cada grupo determina quais são as suas normas de funcionamento. O grupo pode determinar que as pessoas devem sempre comparecer no horário acertado. Existem outros grupos que a questão de horário não é respeitada. O grupo pode determinar que as pessoas devem sempre estar em relação com aquele grupo sem interagir com os demais, né? É uma questão pesada, mas muitas vezes acontece. O grupo também pode ter normas de que as pessoas que são novas, que entram no grupo, ela tem que ter mais tempo de convivência para depois assumir alguns cargos. Enquanto que outros grupos podem até estimular que os novos integrantes assumam posições desde o início. Como nós podemos ver, as normas são determinadas pelos membros do grupo. Por isso, cada grupo tem normas diferenciadas. Um outro aspecto importante de ser analisado são as pressões do grupo. O que seriam essas pressões do grupo? De acordo com as ações que o indivíduo tomar, se essa ação for de acordo com o que o grupo quer, ela vai ter uma reação positiva por parte do grupo. Se essa ação for contrária às características, às normas, às regras do grupo, ele pode ter o quê? A pessoa pode ser rejeitada pelo grupo. Muitas vezes nós percebemos que em alguns grupos existem pessoas que são excluídas. Formalmente ela faz parte do grupo, mas ela acaba ficando isolada. Esse isolamento é uma forma de pressão que o grupo está fazendo sobre aquela pessoa. Essa pressão pode ter como objetivo excluí-la do grupo ou fazer com que ela consiga perceber que a ação dela foi contrária e que ela deve tomar uma atitude diferente para se integrar ao grupo. Nós temos também alguns padrões do grupo. Vamos ver quais são? Poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo, poder referente e poder especializado. O que seriam esses
poderes, né? Se é um poder especializado, ele vai ser exercido por quem? Por quem domina tecnicamente um assunto. Se é um poder de referência, vai ser de que forma? Se a pessoa tem alguma referência diferente dos demais, ele vai poder exercer esse poder por quê? Porque ele sabe algo diferente. O poder de recompensa vai fazer o quê? À medida que a pessoa toma atitudes que o grupo gosta, ele vai ser recompensado de alguma forma dentro do grupo. O poder coercitivo vai ser usado de que forma? Quando alguém do grupo tiver alguma atitude que o grupo não goste, ele vai fazer com que a pessoa se sinta coagida. Nós temos, por fim, o poder legítimo. O que seria isso? É o poder que se dá ao grupo. E aí, cada elemento do grupo tem definido qual é o seu momento, que tipo de poder ele vai ter, que foi acordado por todos. Vamos dar uma olhada sobre a abordagem de Schultz. Vamos ver agora as fases do desenvolvimento de Schultz. A fase de inclusão, a fase de controle, a fase de afeição e a fase de separação. A fase de inclusão caracteriza-se pelo momento inicial do grupo, ou quando entra um novo elemento no grupo. Esse momento é crucial. Se não for feita uma inclusão de uma nova pessoa no grupo de uma maneira coerente, essa pessoa ela sempre vai ser rejeitada pelo grupo. No início de um grupo, a fase de inclusão é de extrema importância. O porquê disso? É nesse momento que as pessoas vão estar se conhecendo, vão estar conhecendo como é que a relação com o outro acontece, como é que o outro caracteriza uma postura sua, uma situação sua. Muitas vezes, nesse momento, algumas pessoas acabam saindo do grupo, elas não conseguem interagir com os demais. A segunda fase é a fase de controle. O que seria a fase de controle? Nessa fase as pessoas já se conhecem, já conhecem as características do outro, já conhecem como é que a dinâmica das pessoas ocorre e aí de que forma? As pessoas que têm, às vezes, uma liberdade maior e aquele grupo é constituído da grande maioria repressora, vão fazer com que essa pessoa se reprima. Se é um outro grupo mais liberal, e tiver pessoas que são um pouquinho reprimidas, esse grupo vai agir de que forma? Fazendo com que essas pessoas consigam também se soltar um pouco mais. Nessa fase, muitas vezes, ocorrem muitos conflitos. O porquê? Porque as pessoas precisam entender um pouquinho o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo e se disponibilizando. Não sentindo de forma alguma que essa fase de controle vai fazer com que elas sejam menos ou que elas sejam desprestigiadas. Nós temos a terceira fase, que é a fase de afeição. Normalmente nós brincamos que é a fase, né, dos amores. O porquê disso? As pessoas aí consideram o outro como alguma pessoa mais próxima. Não tem aquela distância tão grande. Você já conhece um pouquinho mais da vida do outro, da família, de como é que são os sentimentos dela e acaba tendo uma proximidade muito pelo carinho, muito pela emoção. Nessa fase é importante nós termos alguns cuidados. Às vezes o grupo pode se subdividir porque as pessoas começam a interagir mais, né, com as pessoas, algumas pessoas começam a interagir mais com outras e o que acontece? Vão formando subgrupos. E aí é fundamental o papel do líder que vai estar podendo observar o que está acontecendo. Dependendo dessa observação, ele vai ter que ter algumas atitudes de forma com que, mesmo tendo esses subgrupos, eles continuem com o objetivo inicial para poder fazer com que esse grupo tenha uma condição sinérgica. A última fase é a fase de separação. Isso acontece somente quando os grupos são de tempo determinado. Se é um grupo que não tem um tempo determinado, essa fase acaba não ocorrendo para o grupo, mas sim para algumas pessoas. Se nós pensarmos numa organização, a organização, a princípio, não tem um tempo determinado. Se você foi contratado para trabalhar numa área de gestão de pessoas, essa área sempre vai existir. O que vai acontecer? Né? Pode acontecer que algum dos membros desse grupo, dessa equipe de gestão de pessoas, venha a pedir para sair da empresa por alguma razão. Então vai ter uma fase de separação dessa pessoa que está saindo com o grupo como um todo. Essa é uma outra fase importante de ser analisada. Se essa separação não for feita de uma maneira tranquila, ela vai se tornar traumática, muitas vezes, não para quem sai, mas para quem fica. Vamos ver agora as fases de desenvolvimento segundo Carl Roger. Fase de hesitação, período para a expressão ou exploração pessoal, descrição de sentimentos passados,
expressão de sentimentos negativos, expressão e exploração de material com significado pessoal, expressão de sentimentos interpessoais imediatos ao grupo, o desenvolvimento de uma capacidade terapêutica no grupo, a aceitação do eu e o começo da mudança, o instalar das fachadas. O indivíduo é objeto de reação, feedback por parte dos outros, confrontação, relações de ajuda fora das sessões de grupo, encontro básico, a relação eu e tu, expressão de sentimentos positivos e intimidade, mudanças de comportamento no grupo. Se nós observarmos, todas essas fases, segundo Carl Roger, acontecem também segundo Schultes. Só que de que forma? De uma forma mais amena. Se vocês puderem, a minha dica de estudo é para que vocês leiam este livro, A Dinâmica de Grupo, Pesquisa e Teoria, do Cartwright e Zander, da editora Herder. Até a nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos sobre dinâmica de grupo. Vimos sobre como é que acontece a dinâmica de grupo, quais são os aspectos importantes iniciais que devem ser observados. Discutimos alguns preconceitos sobre grupos. Discutimos sobre alguns preconceitos sobre grupos, algumas suposições básicas e a forma com que o grupo interage. Até a próxima aula.